comigo esta semana, de acordo com como eu já comecei a falar, eu estava meditando nos sinais que estão se cumprindo a cada dia. Quando você assiste a televisão ou você vê na internet, a cada dia uma coisa diferente que acontece no mundo, e para alguns as pessoas estão alarmadas, para alguns falam, mas o que está acontecendo? É isso? É aquilo? Não, irmãos, é Jesus voltando mesmo. E quando o Senhor falou esta palavra, Ele é bem claro. Ele fala sobre duas portas ou dois caminhos. E com certeza uma coisa é certa: só tem um caminho que leva para o céu, e o outro caminho vai levar para algum outro lado. Eu costumo falar para algumas pessoas, costumam dizer assim: mas tem outros caminhos, ou todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim, não. Não, nem todos os caminhos levam a Deus. Eu não creio que uma pessoa que, por exemplo, vamos dizer, uma pessoa que mata uma outra pessoa, você acha que esse caminho que ela está trilhando vai levar a Deus? Não vai levar a Deus. Ou muitas vezes as pessoas que adoram os santos e as imagens, eu sou muito sincera, eles estão adorando, eu respeito a crença deles, porém não é o caminho que vai levar a Deus. Não leva a Deus, porque só existe um caminho. Jesus vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então só existe um caminho que leva a Deus. Eu gostaria que isso ficasse bem claro na sua mente e na minha mente. Mas Jesus fala aqui sobre dois caminhos. E esta palavra, justamente, eu creio que se há mais de 2000 anos atrás, Jesus já estava falando. Isso não foram os discípulos que falaram. Isso foi o próprio Jesus ensinando os discípulos e ensinando uma multidão. Ele já falava de dois caminhos. Me dá a entender que naquele tempo já tinha dois tipos de pessoas na região, dois tipos de pessoas que serviam a Deus e um outro tipo de pessoa que não serviam a Deus. Porque ele fala dessa forma, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Tem muita gente que não acredita em inferno. Em outra tradução fala que conduz ao inferno. Na tradução mais original dos nossos dias, fala exatamente dessa forma. Olha, irmãos, eu falo uma coisa para vocês: se você acredita que tem céu, então tem inferno. Se você acredita que tem paraíso, então tem purgatório. A verdade nós não podemos só acreditar que só existem coisas boas, se na verdade existem coisas ruins. Eu sei uma coisa, que duas forças regem esse universo. Você querendo ou não, ou você está de um lado ou você está do outro. Você não tem como andar em dois caminhos. Ou você está em um ou você está em outro. E Jesus falava dessa forma: entrai pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso é o caminho. E eu queria trazer para você, fazer menção, contar uma historinha aqui da vida de Sansão. Se você quiser conhecer a vida de Sansão, ou saber quem era Sansão, você vai lá em Juízes, a partir do capítulo, se não me engano, a partir do capítulo 12, capítulo 13, você vai ver que o que estava acontecendo com Israel. Diz a Bíblia que Israel, a nação de Israel, fez alguma coisa errada aos olhos do Senhor. E diz que por 40 anos eles estavam sendo escravos dos filisteus. Então, ou seja, toda vez quem mandava na nação de Israel naquele tempo, quando Sansão nasceu, eram os filisteus. Era quem dominava Israel. E diz a Bíblia que a forma que Sansão nasce é uma forma extraordinária, porque é da mesma forma como Jesus nasceu, Claro que a mãe de Sansão não era virgem como Maria era, mas a mãe de Sansão não podia ter crianças, e a mãe de Sansão era de uma idade avançada como Sara, quando teve, um filho. E diz a Bíblia que, se você ler em Juízes capítulo 13, diz que aquela senhora
que a Bíblia não dá o nome, mas fala que é a mãe de Sansão, ou a esposa de Manoá, que é o pai de Sansão. Diz a Bíblia que ela está, né, fazendo o seu trabalho natural que as mulheres faziam naquele tempo. Talvez ela estivesse no campo, né, pastoreando ovelhas, porque igual quando todo mundo fala, mas Davi era pastor de ovelha era uma função de homem, não é, viu, irmãos? Para os israelitas, pastorear ovelha é serviço de mulher, que é serviço fácil de ser feito. E eu disse a Bíblia que ela estava no campo. Eu não sei se ela estava pastoreando, se ela estava colhendo alguma coisa, se ela estava malhando um trigo, se ela estava de uma forma ou de outra, mas eu sei que ela estava no campo. E diz que aparece o anjo do Senhor e fala para ela dessa forma: mulher, você vai ter um filho e vai se chamar Sansão, e essa criança que o Senhor vai te dar vai ser o libertador de Israel. Essa criança vai nascer e ela vai se tornar um jovem, ela vai se tornar um homem, e ela vai conseguir libertar vocês da mão de filisteus, do povo filisteu. Vocês vão parar de ser escravos. E diz que essa mulher, ela fala assim: olha, mas eu não posso ter filho, eu já estou numa idade avançada, isso não pode acontecer, como que isso vai acontecer? E o anjo do Senhor fala: não, isso vai acontecer. E ela fala: espera um pouquinho, dá para você voltar amanhã? Que eu vou chamar o meu esposo amanhã, no mesmo horário, você vem e fala tudo isso de novo. Então parece uma historinha de revistinha de quadrinhos, que parece que ela está marcando um horário certinho, e de repente no outro dia, exatamente no mesmo horário, o anjo aparece e agora está o esposo junto. E o esposo fala para ele assim: mas como que isso vai acontecer? E ele fala: vai acontecer. A sua esposa vai ter um filho e vai se chamar Sansão, e ele vai ser o libertador de Israel. E ele começa a falar: olha, e essa criança é nasceu de Deus, ou seja, é um presente especial. Essa criança é muito especial, então vocês vão cuidar dessas crianças. Ele começa a falar como que tinha que cuidar de Sansão. Até nisso foi dada orientação sobre o crescimento de Sansão. E ele fala: olha, essa criança não pode ser cortada o cabelo, essa criança não pode tomar bebida forte, essa criança não pode comer nada imundo, né? A gente sabe que os israelitas, né, que o povo judeu em geral, eles não comem carne de porco, por exemplo, porque eles acham que é imundo, entendeu? Então o anjo dá uma série de noções como cuidar dessa criança, porque haveria de manter e cumprir tudo isso, porque essa criança Sansão era uma pessoa escolhida por Deus para liderar Israel e para libertar das mãos dos filisteus. Eu acho mais engraçado que o esposo da mãe de Sansão, Manoá, ele fica tão assim, como que fala, eufórico, ou talvez tão assim, passado, que ele não sabia se era uma visão que ele estava tendo, que ele fala dessa forma: você pode me dar o seu nome então? E o anjo fala para ele dessa forma: por que você quer saber o meu nome, visto que é maravilhoso? Deixa eu voltar um pouquinho em Isaías. Se você ler em Isaías, quando ele se refere a Jesus, ele dá nomes para Jesus. E um dos nomes que ele fala isso, né? Ele é o príncipe da paz, né? E ele fala: e ele será, né, Emanuel, e seu nome será maravilhoso. Aquele pai de Sansão não tinha a mínima ideia com quem ele estava lidando. Aí eu creio que talvez, né, eles falam um anjo, mas para mim era o próprio Deus, talvez na forma de um anjo, porque ele falou assim: por que pergunta pelo meu nome? Olha o que o anjo fala: porque pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso. Era o próprio Deus falando com ele, o próprio Jesus falando com ele. Isso eu estou falando no Velho Testamento, e Jesus me aparece no Novo Testamento. Então é muito assim complexo essa visão, ou esse contato que eles tiveram com esse anjo ou com Deus. Mas a verdade é que 9 meses depois nasce Sansão.
E é colocado o nome de Sansão. E Sansão vai crescendo, e aquela criança bonita, aquela criança harmoniosa, e a sua mãe e o seu pai cuidam de Sansão de acordo com foi recomendado. Só que Sansão chega à idade, né? A idade de jovem, né? E diz a Bíblia, irmãos, eu acho engraçado que normalmente quando Sansão casou, ele não deveria ter 17, 18 anos, não, ele deveria ter uns 30, viu, irmão Antônio? Porque o pessoal judeu, quando eles casam, eles não casam novinho assim, igual a gente que é brasileiro, não. Casa bem um pouquinho mais, já quando já saiu da faculdade, já tem o seu emprego, já tem o seu apartamento, a sua casa, já está totalmente separado da família, então eles acham que eles vão construir uma família, então eles casam mais ou menos nessa idade, depois dos 30. E na Bíblia não era diferente. Às vezes eles casavam até mais, com mais idade ainda. Mas o que eu acho engraçado é que se você ler sobre a história de Sansão, sabe o que acontece? Sansão, quando dá a idade dele se casar, em vez dele procurar uma moça dentro da nação de Israel, irmãos, eu imagino que na nação de Israel tinha muita mulher. E devia ter algumas bonitinhas lá, não é possível. Não devia ser todo mundo feio. Mas diz que Sansão, por incrível que pareça, ele foi achar uma mulher para casar aonde? No meio dos filisteus. Aí eu comecei a falar assim, poxa vida, né? Quando eu comecei a ler essa história, eu falei, poxa, mas por que Sansão fez isso? Mas se você ler a Bíblia, os próximos capítulos, no capítulo 14, fala dessa forma, que fala que Deus estava nisso. Deus estava permitindo que Sansão se envolvesse com os filisteus, que era uma forma dele entrar para libertar Israel das mãos dos filisteus. Diz que Sansão tinha uma força sobrenatural. Diz que Sansão, sabe que uma vez, quando eles estavam a caminho, né, para esse casamento de Sansão, diz que simplesmente, né, ele viu, né, veio um leão, um urso, ele luta e mata, e uma outra vez diz que com uma queixada de um animal, diz que ele matou 1000 homens. Uma queixada de jumento matou 1000 homens. Já pensou derrubar 1000 homens? Então eu imagino que ele tinha uma força sobrenatural. Devia ser assim um rapaz, nossa, muito forte. Mas até então tudo estava correndo bem, porque a Bíblia fala que Deus estava nisso. Mas diz a Bíblia que por um momento Sansão começou a sair fora do caminho. Talvez ele achou, olha, quer saber de uma coisa? Eu sei que Deus me escolheu, eu sei que vai ser através de mim. Talvez o eu entrou na cabecinha dele, ou no coração dele, e ele começou a se achar. E começou a sair fora do caminho que Deus tinha trilhado. Primeira coisa, ele começou a insultar os filisteus. E uma outra coisa, no caminho, diz quando ele fez, no casamento dele, ele deu um enigma, né? Que era o costume normal, que vamos dizer, é uma história que alguém conta e você tem que falar o que significa aquilo. E diz a Bíblia que de uma forma ou de outra ele vai e conta para a esposa qual que é, né, o enigma, o significado, e ela vai e conta para os seus familiares. E havia uma aposta que quem perdesse tinha que dar 1000 roupas. É aí que ele mata 1000 filisteus. Ele começa a matar 1000 filisteus, só aí. E ele começa a, querendo ou não, a diminuir o povo dos filisteus. Mas diz que ele fica irado porque ele fica sabendo que a esposa dele foi quem contou para os filisteus, né, a solução do enigma. E ele começa a ficar bravo. O que ele faz? Ele vai num outro lugar e fica mais bravo ainda e põe fogo na plantação dos filisteus. Olha o que está acontecendo.
cada vez mais ele está entrando por um caminho que não era o caminho que Deus tinha feito para ele. Mas diz a Bíblia que quando ele está voltando, diz que ele passa, sabe aquele leão que ele matou? Ele passa, e no leão, em cima do leão, vem uma colmeia de abelha e faz um enxame de abelha lá, e tem mel. Mas o que a Bíblia falou? Sansão era proibido de comer comida imunda. E de onde que veio? Onde que estava sendo o fogo do mel? Em cima de um leão morto, fazia mais ou menos uns 3, 4 dias. Ou seja, em outras palavras, o leão já estava em estado de putrefação, já estava apodrecido, pode-se dizer. Mas olha o que ele faz. Ele simplesmente esquece daquilo que a mãe e o pai falou, daquilo que Deus falou para ele. Você não pode se misturar com comida imunda. Ele vai lá e come aquele mel. Ele vai lá, no casamento dele, era suposto ele não tomar nada, nenhuma bebida alcoólatra, bebida forte, que eles falam. Ele vai e toma todas. Olha o que está acontecendo. Sansão foi designado para alguma coisa, veio para libertar Israel, mas por um jeito ou por outro, ele está trilhando o próprio caminho dele. E eu sempre falo uma coisa, irmãos. Deus está no céu e você está aqui na terra, e eu estou aqui na terra e Deus está no céu. Porém, Deus tem todo o poder de falar para você, não faça isso, não faça aquilo, como Deus falou para Sansão, não faça isso. Diz que uma vez, Sansão, irmãos, ele estava fazendo tanta coisa errada que ele foi parar dentro de uma caverna, morrendo de sede. Porque se ele saísse lá fora, o povo pegava ele. Então ele estava dentro de uma caverna. Olha o que está acontecendo. As ações de Sansão estão levando um homem que era para ser o libertador de Israel, se agora ser um fugitivo. Quando ele voltava para Israel, para a nação dele, o povo de Israel falava para ele desse jeito: sai daqui, porque eles vão saber que você vai estar aqui e vai vir atrás da gente, vai matar mais a gente. Então ele não tinha nem pousada em Israel, muito menos nos filisteus. Para variar, porque ele foi lá e colocou o fogo na plantação dos filisteus, os filisteus vão e ficam bravos e mata a esposa dele. Quem mata? Olha que situação. Cada dia mais está esquisita essa vida de Sansão. E eu comecei a falar: Senhor, mas como que pode uma pessoa que o Senhor escolheu para ser o libertador de Israel, para ser o juiz de Israel, para ser o rei de Israel, assim daquele tempo, que regia Israel, e essa pessoa de um jeito ou de outra, aos poucos, ela está saindo de um caminho que foi treinado para ela para ir para um outro caminho. E diz a Bíblia que Sansão se esconde nessa caverna e ele pede a Deus: Deus, por favor, me perdoa tudo que eu fiz, mas me dê água, porque senão eu vou morrer. Porque eu vou falar uma coisa para você. Você pode até ficar sem comer, mas a gente está falando de regime com a nossa irmã Ana Maria. Você pode até ficar 2, 3 dias sem comer, que você não morre. Mas se você ficar mais de, vamos dizer, 10 dias sem tomar água, no 8º dia, você morre. Porque você fica totalmente desidratado. E Sansão sabia disso. Ele estava sem comida, mas ele não podia ficar sem água. E Deus, dentro da caverna, tem misericórdia de Sansão e provê água para ele. Diz que ele acha água ali dentro da caverna. Deus proveu água. Ou seja, me dá a entender que Deus está falando assim para Sansão: Sansão, eu ainda tenho algo na tua vida. Eu tenho um plano na tua vida, Sansão. Volta para mim. Entra de volta no caminho. Mas você sabia que era como se entrasse a palavra do Senhor por aqui e saísse por um outro ouvido. Você sabia que Sansão continuou, e irado com a morte da sua esposa, cada vez mais ele estava se confrontando com os filisteus. E olha onde é que Sansão vai parar. Sansão finda chegando no lugar e namorando uma mulher, vamos dizer, uma prostituta em Gaza. Uma mulher
Deus, agora de uma forma ou de outra, ele toma um caminho totalmente errado. E agora ele começa a andar com Dalila. Aí que os irmãos veem o nome Dalila. Quem era Dalila? Dalila era uma prostituta, ou uma pessoa que era paga para, manter uma relação sexual com alguém. Ele começa a andar com Dalila. E Dalila era uma pessoa traiçoeira, porque para ela o que ela queria saber era do dinheiro. Ela nunca amou Sansão, e nem tampouco Sansão amou Dalila. Não existiu amor, existia uma afeição física, isso sim. Mas diz que Dalila começa a falar para ele: olha, me conta qual que é o segredo da tua força. E Sansão começa a brincar com Dalila, mas no fundo ele estava brincando era com Deus. Porque ele começa a falar para ela: não, se você me passar não sei quantas cordas, então tem que ser corda com não sei quantos fios, e isso quando eu dormir, aí não vai acontecer nada, os filisteus podem vir que eles vão me pegar. E não acontecia nada, porque ele tinha força, a força dele era no cabelo, não tinha nada a ver com a corda. E acontece umas 2, 3 vezes, e Dalila se enche e fala dessa forma: olha, você é um mentiroso, você não serve para nada, você não me ama, conta para mim a verdade. E olha o que Sansão faz. Eu acho que Sansão pensou: vou contar a verdade para ela não vai acreditar. Porque era difícil para alguém acreditar que a força dele era no cabelo. Aí ele falou: olha, eu sou nazireu de Deus. Ele começa a assumir o que ele era. Eu sou um nazireu de Deus. Eu não posso beber bebida forte. Eu não posso comer nada que é imundo. Eu não poderia estar aqui com você. E se cortar meu cabelo, minha força vai embora. E você pode ver, se você ler no capítulo, em Juízes, capítulo 15, está exatamente assim. A impressão que dá é que Dalila não escuta isso direito, mas ela só espera ele dormir. A hora que ele dorme, ela não corta só o cabelo dele. Ela praticamente rapa a cabeça dele inteira. E diz que, se você ler, está escrito exatamente assim. E o Espírito, quando ela corta o cabelo dele, está escrito assim: e o Espírito do Senhor se afastou de Sansão. Ou seja, em nossas palavras, foi a gota d'água. Até então, Deus estava tendo misericórdia de Sansão. Até então, havia uma comunhão com Sansão, havia um acordo com Sansão, entre Sansão e Deus. Mas a partir do momento que Sansão começou a negligenciar esse acordo, não foi Deus que distanciou dele, mas ele começou a se distanciar de Deus. O que aconteceu? O Espírito de Deus começou a sair da vida dele. E quando ele acorda, que Dalila fala: Sansão, os filisteus foram sobre ti, já não existia mais forças. Finalizando essa historinha, que parece história de quadrinhos, Sansão, o homem que nasceu para ser vencedor, nasceu para ser um líder, nasceu para guerrear contra os filisteus e ser vencedor, ele perde as suas forças. A primeira coisa que os filisteus fazem é cegar os olhos dele, para ele não poder ver ninguém. E põe ele dentro do templo deles, que está Dagon, que era a imagem, o Deus que eles estavam dando, o Deus que era o Deus deles, que eles faziam oferenda para eles. E diz que eles põem Sansão dentro desse templo, moendo uma moinha, rodando um moinho, como se fosse um animal, como fosse um jumento, tratando ele como fosse um animal. Meu ponto é: por que será que Sansão, sendo escolhido por Deus, tendo todos os conselhos que teve da sua família, por que será? Eu me perguntei: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer com Sansão? Será que Deus não poderia ter intervido e falar de Sansão: vou te dar mais uma oportunidade? Eu vou mudar um pouquinho, Sansão. Eu vou ter um pouquinho mais de misericórdia de você. Irmãos, a minha Bíblia também fala uma coisa: que nós temos o livre-arbítrio. E Deus te dá o livre-arbítrio. Sabe o que é isso? Deus te dá a capacidade de você decidir o que você quer fazer com você. Claro que Deus pode intervir,
Mas se Deus deu o livre-arbítrio para o homem, por mais que Deus fale para ele, não faça, se ele quiser fazer, Deus vai falar, então faz. Só que a consequência é sua. A consequência de Sansão foi essa. Diz a Bíblia que ele morreu dentro desse templo dos filisteus. Claro que depois de 3 anos o cabelo dele cresceu e voltou a força dele novamente. E ele começa então, ele diz que ele faz uma oração: Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, mas me ajuda, Senhor, se eu vou morrer hoje, pelo menos que eu possa sair dessa vida, passar para outra, mas de uma forma diferente. E aí quando diz que a força dele volta, e ele consegue quebrar, diz que ele era colocado assim, numa coluna, perto de uma coluna, e diz que ele pede para que alguém chegue, coloque ele mais perto da coluna, e ele quebra as colunas daquele templo, como se quebrasse isso aqui, uma dessas colunas. Obviamente que o teto veio para o chão, e ele morre junto com os filisteus. Um homem que foi criado, um homem que foi, eu imagino que o pai e a mãe de Sansão ficaram assim fora de sério com o mistério, com a bênção que seria Sansão na vida deles, mas um final trágico. Da mesma forma, eu queria falar para vocês sobre Ló. Ló, enquanto estava com Abraão, o seu tio, Ló não era pobre, Ló era rico, porque Abraão era rico. Mas enquanto estava com Abraão, tudo estava bem. Mas diz a Bíblia que chegou um dia que Abraão e Ló se separaram. E Abraão falou para Ló: Ló, o que você quer? Se você for para um lado, eu vou para o outro. E assim vai. E Ló começou a tomar conta da vida dele. Até então era Abraão o guia de Ló. Sabe, era a pessoa como se fosse um pai. Era o tio dele, mas era como se fosse um pai. Orientava Ló. Mas a partir daquele momento, Ló tomou decisões por si próprio. Você pode ler isso em Gênesis. Sabe qual foi o fim de Ló? Por mais que ele andou com Abraão, diz que quando ele foi escolher um lugar, ele olhou a boniteza, as campinas verdes de Sodoma e Gomorra, simplesmente fiscou Ló de uma forma que Ló falou para Abraão: Abraão, você pode ficar no deserto, porque eu vou para a campina verde, porque ali tem uma árvore, ali deve ter água, ali deve ser muito bom. E era. Só que quando ele chegou em Sodoma e Gomorra, só dava homossexual, só dava gente tudo errado, porque era uma outra geração, era um outro povo. E diz a Bíblia que algumas pessoas falam: não, mas Ló, ele aceitou tudo o que estava ali porque ele morava ali. Não, pera um pouquinho, deixa eu falar um negócio para você. Ló era estudado e era juiz em Sodoma e em Gomorra. Ele não era um qualquer uma pessoa que morava, não. Ele tinha uma posição elevada, ele sabia o que era certo e o que era errado. Mas diz a Bíblia que, de uma forma ou de outra, tudo o que Abraão ensinou Ló parece que não foi suficiente. Porque se não fosse Deus puxar ele, mandar um anjo lá para salvar ele e as filhas dele, ele teria morrido em Sodoma e Gomorra, como a cidade foi destruída. Da mesma forma, Saul não foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Saul não foi, diz a Bíblia que era o rapaz mais bonito, mais formoso, mais completo, era bom em tudo. Qual foi o final de Saul? Sabe o que aconteceu com Saul? O dia que ele saiu do caminho do Senhor, sabe o que ele fez? Ele desobedeceu a Deus. E aí que muita gente fala: mas desobedecer não é nada. Não, desobedecer é pecado. É o pecado da desobediência. Sabe o que aconteceu? Deus rejeitou Saul por desobediência. E por que eu estou falando isso? Porque essas 3 pessoas tiveram a opção de 2 caminhos, mas elas decidiram ir pelo caminho espaçoso, pelo caminho que eu posso fazer tudo, pelo caminho que eu sou dono da minha vida, pelo caminho que eu não preciso mais de Deus para me dirigir, pelo caminho que, sabe, não, tudo bem. O final dessas 3 pessoas foi trágico. Mas eu queria falar para você de uma pessoa que era jovem, que, querendo ou não, foi inocente, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi traído pela sua família, foi levado para
país como escravo, chegou a uma posição elevada de governador no Egito. Eu estou falando para você de José. Mas se você ler a história de José, está escrito assim: e José se desviava do mal e Deus era com ele. Independente se ele... Olha, eu acho até engraçado que, por exemplo, Ló, quando foi para Sodoma e Gomorra, ele se envolveu com as crenças daquela cidade. Já José, quando foi levado para o Egito, ele foi ensinado sobre todas as crenças do Egito, porém ele nunca largou Deus. Ele sempre falou: eu sou um hebreu, eu tenho a minha crença. Não é o que Ló fazia. Ló aderiu às coisas de Sodoma e Gomorra. Da mesma forma como Saul era o rei que Deus guiava, mas teve um momento que Deus falou: Saul, vai batalha contra aquele povo e não me pegue nada deles. Fala a batalha, eu vou com você, eu vou dar a batalha na sua mão, você vai ser vitorioso, mas não precisa me trazer nada, não é para pegar nada. Foi o que Saul fez. Ele viu aquelas vacas tão lindas e maravilhosas, um rebanho que estava lá. Ele falou: olha, deixa eu levar para lá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar capear Deus. Eu vou pegar esse monte de vaca e vou olhar mais bonitinha, como diz a Bíblia, que era para dar o que era de melhor para o Senhor. Eu vou pegar a melhor, a mais formosa, a mais gordinha, né? E eu vou oferecer para Deus. Por isso que na Bíblia está escrito assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Só que não foi isso que Deus pediu. Deus não pediu para sacrificar, Deus não pediu para fazer nada. Deus falou só para ele: não é para pegar nada. Mas José, eu achei engraçado que José, quando foi parar no Egito, ele tinha mais ou menos, irmãos, sabe que idade? 17 anos. Era um adolescente. Ele podia simplesmente ter se envolvido com toda a crença do Egito, com todos os deuses dele, com tudo se envolvido. Diz que quando ele é levado para a casa de Potifar, diz que José era um moço bonito. A mulher de Potifar achou ele lindo e queria alguma coisa com o rapaz. E José falou para ela: não, eu não posso, porque eu temo a Deus. Ela queria bater nessa tecla sobre temor. O que é temor para as nossas vidas, irmãos? Temor significa, sabe o quê? Quando você obedece a Deus, quando você ainda tem medo de fazer alguma coisa e ser errado. Isso chama-se temor. Por exemplo, né, quando a gente tem uma criança, às vezes, né, a gente até fala, você fala: não faz isso. Aí ela tem de uma vez. Mas aí depois, a criança está crescendo, ela vê que mesmo se ela fizer alguma coisa errada, que o punish que vai vir sobre ela, né, não vai ser tão duro, não vai ser hard. Então, sabe o que ela faz? Ela se arrisca. Ela faz a coisa errada porque ela sabe que muitas vezes o pai ou a mãe vai ter misericórdia e não vai bater, ou whatever que falar para ela fazer, pôr ela de castigo, ela vai aceitar o castigo e vai passar o tempo e tudo bem. Mas eu queria falar uma coisa para você: prega um prego na parede, bem pregado, depois arranca o prego. Por mais que você vá lá e arranca o prego, a marca ficou lá. E a marca para tirar, você vai ter que passar uma boa massinha para cobrir aquela marca. Depois você vai ter que deixar bonitinho. Depois você vai ter que pintar. É um monte de etapa para voltar ao normal. E mesmo assim não é normal, porque tem um buraco lá, só está escondido. Temor de Deus é quando nós sabemos que não podemos fazer as coisas porque Deus não se agrada e Ele pode nos punir. Então nós temos medo. Temor, medo. De certa forma, um medo. Quando você não tem mais temor, você faz como Ló. Não, eu vou fazer isso, eu vou aceitar tudo isso porque eu estou nessa cidade, eu moro nessa cidade e Deus, depois eu resolvo com Deus. Irmãos, eu queria falar para você, se Jesus, que é Jesus, falou para a gente: porfiai por entrar pela porta estreita. Por que ninguém quer entrar pela porta estreita? Porque pela porta estreita, irmãos, você tem que ter temor a Deus, você tem que obedecer a Deus.
E eu sou muito sincera nessa noite. Se você quiser ir para o céu, se eu quiser ir para o céu, eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu tenho que obedecer à Bíblia. A Bíblia não foi deixada, não é simplesmente porque é um livro bonito, mais lido no mundo inteiro. Não. A Bíblia aqui está falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se você se quiser, sabe, como Deus falou para Josué, lê essa palavra todos os dias para que se vá bem. A Bíblia nos foi dada como para você conseguir trilhar o caminho, para você não perder o temor. Nos nossos dias, muita gente, quando o Senhor falou essa palavra, porfiar por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que leva à perdição, eu tenho certeza que ele estava falando essa mensagem, não era para aquelas pessoas que não eram crentes, era para os cristãos, para os discípulos, ele estava ministrando para os discípulos dele. Ou seja, essa palavra é para nós, não é para quem está lá fora não, é para nós, para os que estão dentro da igreja. E como eu falei para você, quando eu estava lendo isso, sabe, no meu coração eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda a ter mais temor. Me ajuda porque de alguma forma, se Deus está falando isso, é porque de alguma forma Ele está falando no meu coração que eu também preciso consertar alguma coisa. Porque é o que eu falo para você, se eu ministrar a palavra de Deus, se ela não servir para mim, não vale a pena vir aqui ministrar para ninguém. Mas o que Deus colocou no meu coração é isso. Porfiai por entrar pela porta estreita. É difícil? É. É difícil negar e falar não para o mundo? É. Mas a minha Bíblia também fala assim, vós estás no mundo, mas não sois do mundo. Nosso lugar não é aqui, é lá nos céus. Nós estamos aqui por um tempo. É claro que enquanto estivermos aqui, também a minha Bíblia fala que enquanto estivermos aqui é para ter bonança, é para estar em vitória, é para estar em um grau bom. Tem muitas pessoas que não concordam comigo, mas falam, crente tem que sofrer. Não, crente não tem que sofrer. Crente pode ser provado, sofrer não. Provado porque Deus vem e aprova as nossas vidas. De certa forma Ele conduz alguma coisa, nos faz passar, como eu preguei a semana passada, muitas vezes Deus nos leva para vales e desertos, onde a gente fala, mas por que eu estou passando isso? De onde que veio isso? Irmãos, muitas vezes a gente é tão aflito que a gente não sabe nem sequer como se envolver no problema, que dirá como sair dele. Eu já cheguei em fases da minha vida que eu falei, eu não sei como foi que eu vim parar dentro desse problema. Eu não me lembro como que eu entrei nele. E até eu concordo. Mas a minha Bíblia fala dessa forma também, que aonde você colocar o teu pé, Deus vai te abençoar. Então eu entendo que se chegou um problema na minha vida, também tem uma solução em que Deus vai me tirar. Porém eu preciso obedecer ao Senhor, eu preciso estar em temor com Deus. Eu costumo falar que a Bíblia fala que ainda que eu e você não seja fiel ao Senhor, Ele continua fiel para conosco. Isso é uma virtude, é uma bênção. Porque se fosse nos tempos passados, irmãos, glória a Deus que Jesus veio no tempo do amor, da paz, da graça, sabe, e ajuda. Porque quando muitas vezes nós erramos, porque quem falar que não erra também está pecando, viu? É mentiroso e está pecando, porque a Bíblia fala, aquele que fala que não peca, já pecou. Já pecou. Porque eu falo assim, irmãos, o dia que você não pecar, sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te preparar e vai te levar, viu? O dia que você não pecar, você tiver santo, 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 Deus te prepara, escuta o que eu estou falando, Deus te prepara e te leva. Mas isso também não é uma lição para você ficar pecando, para você ficar aqui nessa terra, não. Porque tudo tem sua hora. Mas a Bíblia também fala assim, dessa forma, procurai o quê? O caminho da santificação, pelo qual verás a Deus. Então a Bíblia, se de um lado ela te favorece, do outro lado ela vem e coloca você na paz e faz
põe, sabe, eu costumo falar que a Bíblia põe você aqui no meio e fala dessa forma: olha, Deus te dá isso, Deus te dá aquilo, Deus te dá isso, agora você decide o que você quer, porém a consequência é sua. A consequência de Ló foi perder todos os seus bens, por ter se desviado dos caminhos do Senhor. A consequência de Sansão foi ter perdido a honra do líder de uma nação, ser um escravo e ser passado como um animal e morrer dentro de um templo que não era o templo de Deus. A consequência de Saul foi ser totalmente fora dos caminhos do Senhor, rejeitado por Deus. E mais, diz, quando ele foi rejeitado por Deus, diz que até os espíritos perturbavam Saul. Espíritos não bons, espíritos imundos, perturbavam Saul. Olha o que é quando você sai do caminho de Deus para trilhar o seu próprio caminho. Porém, eu deixo a vida de José para você. É um bom exemplo para mim e para você. Mesmo em outro país, mesmo em outro lugar, sem ter o pai e a mãe juntos, sem ter os irmãos para aconselhar, mas ele tinha Deus, ele tinha temor no seu coração. Por isso que José se deu bem. Deus cumpriu na vida dele tudo aquilo que ele prometeu. Todos os sonhos se cumpriram ao pé da letra na vida de José, porque ele temeu a Deus. Nessa noite eu gostaria de deixar isso para você, para mim e para você, como eu falei. Há dois caminhos. E não pensa você que Jesus vai pegar eu por aqui, ó, pelo canto da minha blusa aqui atrás, me obrigar a andar no caminho dele. Não. Deus não faz isso com ninguém, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Deus deixou a palavra dele para eu e você aprender e trilhar no caminho certo. Talvez você fale: nossa, pastora, mas que palavra dura. Pois eu prefiro escutar essa palavra hoje do que sofrer a consequência amanhã dos meus atos. É que eu falei para você. Deus pode ter misericórdia de mim e de você. Porém, o que você faz hoje, se foi bom, a consequência virá. Da mesma forma como foi ruim. Aí amanhã você não chora, não fala: por que Deus não permitiu que isso acontecesse? Sabe por quê? Porque Deus te deu o livre-arbítrio e você decidiu por si mesmo. Você não orou, talvez, você não perguntou, você achou que era certo. Eu convido a você nesse momento para que se coloque de pé.